Hello there, my name is Marcelo Dutra and I'm your teacher. Nós estamos aqui na nossa série Wave Online English e hoje nós daremos sequência ao trabalho, aos estudos das WH Questions. Ontem nós falamos sobre WH Questions no nosso último vídeo, vídeo número 6, e hoje nesse vídeo número 7 eu gostaria de tratar com vocês sobre mais 4 WH Questions específicas. Ontem, se você assistiu o vídeo de ontem, você viu que eu deixei um link na descrição do vídeo para que você pudesse assistir um outro vídeo relacionado a WH Questions, onde eu explicava cada um daqueles WH Questions. Ontem foi um vídeo mais explicativo sobre o que são WH Questions, e se você por algum motivo não assistiu esse vídeo, super recomendo. Wave Online English, o título é Wave Online English, vídeo número 6, ok? Em parênteses está escrito vídeo número 6. Então, assista esse vídeo se você não assistiu, para que você aproveite melhor do vídeo de agora. Por que eu digo isso? Porque em inglês é sequencial. A gente aprende um novo idioma aprendendo um pouquinho de cada vez. Então, aquilo que nós aprendemos no primeiro vídeo faz total diferença para o vídeo de hoje, o vídeo número 7, né? Então, esse conteúdo que eu estou entregando para você aqui ao longo de todo o mês de abril, gratuitamente, ele precisa ser acompanhado dia a dia. Você precisa colocar isso em prática todos os dias na sua vida. Inclusive, eu venho deixando o meu número de WhatsApp, o meu número pessoal, inclusive, você pode falar diretamente comigo para que as pessoas possam praticar esse conhecimento linguístico. E muitas pessoas têm entrado em contato comigo e mandado mensagem. Se você ainda não fez isso, super recomendo que você o faça para que você possa praticar esse conhecimento todo que você está adquirindo aqui, para que você possa falar inglês de verdade. Tá? Caso contrário, nós ficamos apenas no campo das ideias, no campo das teorias, e isso não vai prover os resultados que você deseja. Sem a prática, jamais teremos a perfeição. E nós estamos partindo de um comportamento simples para atingir um comportamento complexo. Então, essa sequência que até agora de 7 vídeos, ela é extremamente necessária ser adquirida de forma sequencial, tá bom? 1 vídeo, 2 vídeos, 3 vídeos e assim sucessivamente. Bom, hoje nós, como eu disse anteriormente, falaremos sobre WH Questions. Eu gostaria de recapitular com você, mais uma vez, para a gente poder fazer esse fechamento aqui, dos 5 primeiros vídeos, os WH que foram utilizados nos 5 primeiros vídeos, tá? Pergunta e resposta. Primeiro, what's your name? What's your name? What's your name? Perguntei what's your name, você vai responder my name is, né? My name is Marcelo. Ok? E você vai utilizar o seu nome aí na hora da resposta. Então, what's your name? My name is. Segundo que a gente utilizou foi how are you? How are you? E aí a resposta sempre positiva. I'm fine, thanks. And you? Depois nós utilizamos um outro WH question. What do you do? Que é para saber o que você faz. What do you do? E aí você tem 2 opções. Se você trabalha, você pode dizer I'm a e dizer a sua profissão. Tá? Seja ela qual for, você procura aí no Google e descubra qual é a sua profissão, como que fala a sua profissão em inglês e coloque ela logo em seguida. I'm a teacher, I'm a businessman, I'm a therapist, tá bom? Depois, você pode, caso você não trabalhe, você pode dizer que você é um estudante. Então você diz I'm a student, ok? Então tem essa opção também. A próxima pergunta, que é a 4ª pergunta, foi what do you like to do? Que é o que você gosta de fazer. What do you like to do? E aí, baseado nessa pergunta, você pode responder de inúmeras formas. O importante é o início da resposta. I like to, e daí você dá as funções, aquilo que você gosta de fazer. I like to dance, I like to study, I like to eat, I like to sleep, I like to read, I like to speak English. O que você gosta? What do you like to do? I like to watch Netflix, alright? Então, essa é a 4ª. A 5ª pergunta, where do you work or study? E aí vai variar, né? Dependendo da resposta anterior da pergunta what do you do, você vai trazer essa próxima pergunta relacionada àquela pergunta. Então, se você diz que você é um estudante,
você vai perguntar where do you study? Mas se você diz que você é um trabalhador que trabalha na empresa X, você vai dizer vai perguntar where do you work? Então, vai depender da resposta, né? Nós estamos falando de um diálogo e esse diálogo não é fixo, ok? Então, essa variação de ordem, isso tudo precisa ficar muito claro, ser muito bem entendido, para que você não se confunda. Lembre-se que do outro lado nós estamos falando com uma outra pessoa. E se nós estamos falando com a outra pessoa, a gente não está aqui para controlar o que o outro vai ou não dizer para a gente. Então, se essa ordem foi invertida, se a pessoa perguntar X e dependendo da resposta que eu der, ela vai perguntar um Y completamente diferente dessa estrutura, não tem problema. A ordem aqui não faz diferença. O que faz diferença é você saber perguntar e responder, tá? Independente da hora que essa pergunta for feita. Então, se a resposta do outro lado for I'm a student, você pergunta where do you study? Se a resposta do outro lado for I am a businessman, por exemplo, você vai responder where do you work? Tá bom? Ok, depois nós passamos para a próxima pergunta, que era do you like your job? Mas essa não é um WH question, ok? Essa pergunta não é um WH question porque ela é uma pergunta de sim ou não. WH questions são todas aquelas perguntas que possuem o W e o H dentro delas, como alguns exemplos eu lhe dei aqui, what, como por exemplo, where, né? Mas elas demandam uma resposta específica. Do you like your job não é uma pergunta de WH question, porque ela demanda uma resposta de sim ou não, tá? Ok, e para fecharmos isso, nós fizemos mais uma última pergunta que foi what is your... Não, peraí, qual foi a última pergunta? Estou tentando trazer aqui da cabeça. Where do you study? Where do you work? E depois, where are you from? Lembrei, where are you from? Então, where are you from? Where are you from é para saber de onde você é. E aí a resposta, I'm from, e você fala o local. I'm from Brazil, por exemplo. Tá bom? Ok, então isso foi aquilo que a gente viu até agora. Agora hoje eu gostaria de falar de 4 outras WHs e suas respostas respectivamente. A primeira delas que eu gostaria de falar com você é o who. E o who a gente usa para falar de pessoas. Lembre, se você assistiu o vídeo de WH Questions, está na descrição do 6º vídeo, o vídeo de ontem, tá bom? Está na descrição, procura lá, você vai achar. Ou se você está assistindo, não sei onde você está vendo esse vídeo agora, se você está vendo, por exemplo, no Instagram, basta você acessar o canal do YouTube Wave Imersão Linguística, tá bom? E procurar por Wave Online English Vídeo 6. Tá, ok? E aí na descrição desse vídeo eu deixei lá o link para você acessar o conteúdo do vídeo WH Questions. E aí, se você prestar atenção nesse outro vídeo, eu digo que o who é usado para pessoas. Então, who is for people. E isso precisa ficar aqui muito bem entendido. Nós não estamos trabalhando com a tradução das palavras, nós estamos trabalhando com a associação das palavras. E quando a gente fala de pessoas, se eu falo com você a palavra pessoas, você tem uma imagem para isso aí dentro do seu cérebro. Então a forma mais simples, mais fácil de se guardar, de se reter um conhecimento é através da associação de uma nova palavra a um conhecimento, a uma imagem que já existe no seu cérebro ou no meu cérebro, e quando a gente faz a junção das duas coisas, a gente retém esse conhecimento com muito maior facilidade. A gente não precisa criar uma nova imagem, a gente não precisa de trabalho em demasia, muito pelo contrário. Essa imagem já está aí, pré-existente, então utilize-a a seu favor. Então, who é usado para pessoas. Todas as vezes que você quiser perguntar de pessoas, você lembra de usar o who, ok? Então, junta a imagem de pessoas que você já tem aí no seu cérebro junto com a palavra who. E aí você pergunta, who are you? Por exemplo. Ou ainda, who is your mother? Who is your teacher? Então, se eu perguntar para você, who is your teacher? Você pode dizer, Marcelo is my teacher, ok? Porque eu estou perguntando para saber o nome do seu professor. Ou quem é esse professor, desculpa. E aí, quando você fala, who is your teacher? Marcelo is my teacher.
você está dando essa seria a resposta. Who is your mother? Ah, Joana is my mother. Não sei, você pensa aí no nome ou na pessoa em si e fala, tá bom? E aí, repare que eu estou iniciando a resposta com o nome e concluindo com a mesma estrutura. Is my, e aí eu digo baseado na pergunta. Se a pessoa me perguntou sobre my mother, eu vou dizer Sylvia is my mother. Se a pessoa perguntou who is your teacher, você pode dizer Marcelo is my teacher. Então você vai repetir o final, né? O final sempre vai ser igual. Você vai repetir aquilo que a pessoa disse e vai colocar um nome no início, tá? Então, who é a primeira. A segunda, whose. Whose é de quem. Nós estamos trabalhando com posse. Então lembra que whose é igual a posse. Você está falando de posse de algo que é seu, que é meu, que é dele, que é dela. Você está falando de posse, então a palavra é whose. Whose. E é parecida com o who, mas é diferente. Então, who para pessoas, whose é para posse. E aí eu posso usar o whose não só para pessoas, mas também, por exemplo, para animais. Vamos supor que eu quero saber de quem é aquele brinquedo, e aquele brinquedo é do seu cachorro, o Rex. E aí eu pergunto para você, whose toy is that? Whose toy is that? E você vai falar assim, oh, that is Rex toy, ok? Ok, então olha só, quando eu pergunto o whose, eu estou querendo saber posse. E aí você pode brincar com aquela ideia, você pode usar um pronome possessivo, por exemplo, você pode dizer my, your, his, her, e ainda vou gravar um vídeo específico falando sobre pronomes possessivos, mas você também pode usar aquilo que nós vemos diariamente aí sendo utilizado por empresas. E um grande exemplo aqui é o McDonald's. Você tem a palavra McDonald's, que na verdade é um nome de um indivíduo, com um apóstrofe e um S. Aquele apóstrofe S representa que o restaurante que você está olhando, não precisa falar a palavra restaurante, porque está óbvio, você está olhando para ele, aquele restaurante pertence ao McDonald's, ok? Então existe uma posse, tá? Utilize esse apóstrofe S quando você estiver falando de posse. Vamos supor que você esteja dizendo que... vamos supor que eu pergunto para você assim, whose cell phone is this? Estou perguntando sobre o seu celular, de quem é? E aí você pode falar, this is my cell phone. Mas vamos dizer que esse telefone não é o seu, mas é o da sua irmã. Aí você vai falar, that is my sister's. Ó, sister, que é irmã, apóstrofe S. Sister's cell phone. E é interessante aqui na estrutura dessa frase, é você perceber que você coloca a coisa, o que for, seja lá o que for, no final. Então, that is my cell phone, mesmo usando um pronome possessivo, that is my cell phone, vem lá no final. E eu posso também dizer, that is Marcelo's cell phone. Eu usei o apóstrofe S, mas ainda assim a palavra cell phone está lá no final, tá? Então essa é a ordem correta aqui. Então, whose, e na pergunta também tem essa ordem. Agora a coisa vem antes. Whose cell phone is this? Whose cell phone is this? E aí você pode colocar qualquer coisa. Whose car is this? Whose house is this? Whose pen is this? Whose book is this? Qualquer coisa que você quiser. A estrutura vai ser a mesma. Whose, e o final is this, e no meio aquilo que você quer saber de quem é, tá? Para saber da posse. Ok. Próxima pergunta, terceira, which. Which. Which, aqui a gente está falando de preferência. Preferência. Então a gente está usando o which para coisas, só que coisas mais específicas, ok? É um pouco diferente do what, que a gente também usa para coisas, só que o what de forma generalista. O which é mais específico. Em que sentido, Marcelo? Em que sentido? Olha, quando você tiver duas opções distintas, você usa o which. Então você tem duas opções distintas e a pessoa precisa escolher entre duas opções. Suponhamos que a gente esteja falando de filmes. E aí você tem o filme de ação e o filme de terror, tá?
E aí eu quero saber qual é o seu favorito, se você gosta do filme de ação ou do filme de terror. Em português, isso não faz diferença pra gente, vai ser sempre qual. Mas em inglês nós temos duas formas distintas de fazer isso. Temos o what para coisas genéricas, generalistas. Então se eu falo assim, what is your favorite movie? Eu quero saber qual é o seu filme favorito. E aí o filme favorito engloba uma gama infinita de filmes aí, né? E você pode escolher dentre todos eles um. Quando eu usar o which, eu estou tratando de dois especificamente. E você tem que optar por um deles. Então, which is your favorite kind of movie? Action or horror? Tá vendo? Eu te dou duas opções, ação ou terror. E aí, escolhe um. Então, quando você tem opções distintas e você precisa fazer uma escolha entre isso, entre um e outro, você usa o WH, which. Então, um bom exemplo, como eu disse anteriormente, which is your favorite kind of movie? Action or horror? E não dá para fazer essa pergunta sem dar as opções, ok? Eu não tenho como fazer essa pergunta sem dar essas opções, porque se eu não der as opções, eu sou obrigado a usar o what. What's your favorite kind of movie? Aí eu estou generalizando. A pessoa pode escolher qualquer tipo. Which is your favorite kind of movie? Action or horror? E aí eu estou dando duas opções, a pessoa precisa escolher entre uma delas. E aí, na escolha, ela vai dizer, my favorite kind of movie is... Então o início vai ser o mesmo. My favorite kind of movie is... E aí você dá a sua opção. My favorite kind of movie is action. Eu, por exemplo, terror não é comigo, eu não consigo assistir filme de terror, depois eu não durmo de noite, então não dá pra mim. Né? Não sei se você gosta, mas não é o meu caso. Então, my favorite kind of movie is action. Repare que a resposta, ou melhor, a estrutura da resposta está sempre dentro da pergunta. Você praticamente copia aquilo que a pessoa diz, você repete aquilo que a pessoa diz e dá a sua resposta logo em seguida, tá? Beleza. Passando essa terceira, eu gostaria de falar da quarta. E a quarta, eu também gravei um vídeo ontem explicando como que eu aprendi a pronúncia dessa pergunta, desse WH, que escreve com 3 consoantes, W, H, Y. E aí eu lembro quando eu vi isso pela primeira vez, eu falei assim, não vou escolher essa, vou escolher uma outra, porque WHY, como é que eu falo isso, né? E lembrando a você que na época, quando eu vi isso, quando eu aprendi isso, não existia a internet, não existiam formas de se saber, exceto fonética, direto no dicionário. E eu realmente não sabia, não entendia nada disso, eu era muito jovem. Então, entre as opções W, H, Y, que eu não fazia ideia de como pronunciar, e uma outra que estava mais ou menos escrito assim, because, eu falei assim, vou usar essa daqui. Escolhi erroneamente, mas aprendi através da prática. Se você não assistiu, é um vídeo super divertido, você vai gostar. E igual a essa história contada nesse vídeo, da forma como eu aprendi a pronunciar a palavra WHY, existem outras histórias que eu também vou contar para você de como eu aprendi inglês de forma prática nos Estados Unidos. Ok, então voltando a esse WH question. Esse WH question é pronunciado why. E eu sei, se você é de Minas como eu, você vai dizer, ué, why é why? Não é? Foi o que eu disse quando eu ouvi isso pela primeira vez. Mas why, ou a pergunta why, ela é utilizada para saber o porquê. Em português nós temos 4 distintos. Porque junto, porque separado, com acento, sem acento. Mas essas distinções na pronúncia é a mesma. Assim, a gente não tem essa distinção a nível de pronúncia no português, somente na hora de escrever. Por isso, tantas pessoas se confundem. Em inglês, nós temos 2 variações, que é um para pergunta e outro para resposta. E quando você faz uma pergunta para saber o porquê, você usa why. Então, why do you study English? Né? Por quê? Why are you watching this video? Né? Por que você está assistindo esse vídeo? Você sabe por quê? Você sabe o motivo?
Você sabe por que você estuda inglês? Why do you study English? Essas perguntas são perguntas valiosíssimas que precisam ser respondidas. A gente não pode fazer as coisas simplesmente porque todo mundo está fazendo. A gente precisa se questionar, desenvolver em nós mesmos sensos críticos e entender os motivos pelos quais nós executamos, realizamos ou deixamos de realizar certas ações. Isso é extremamente importante, isso é levado muito a sério dentro do ensino na Wave Imersão Linguística, tá? Desenvolver senso crítico, pensamento, pense por si só. So, a pergunta é, why? Why do you study English? Why are you watching this video? E aí, todas as vezes que eu perguntar why, você vai responder because. Vai usar a pergunta why para utilizar a resposta because. Why é porque na pergunta e because é porque na resposta. Então, você vai dizer because, porque eu faço isso, isso e isso. Então, suponhamos, why do you study English? Because I think it's important. Why do you study English? Because I need it for my job. Why do you study English? Because it's a universal language. E você tem várias respostas, mas sempre ouviu why, respondeu because, ok? Isso precisa ser automático. Mesmo que você ainda esteja pensando numa resposta, a pessoa lhe perguntou algo e você ainda está pensando na resposta, você já manda because, e aí você começa a pensar e já manda a resposta logo em seguida, ok? Dá-se tempo para pensar, mas nesse meio tempo em que você está pensando, utilize a palavra because, tá bom? Bom, então esse é o vídeo de hoje. Nós recapitulamos os 6 WH questions utilizados nos 5 primeiros vídeos e também mencionados no vídeo número 6, que foi gravado ontem. E eu passei para você outras 4 WH questions também utilizadas no vídeo, na descrição do vídeo número 6. E tudo isso tem um motivo, tudo isso tem um porquê, tudo isso tem uma razão. Essa recapitulação é um reforço para o seu cérebro entender que se você está vendo e revendo isso inúmeras vezes, é porque isso é importante para você. E se você quer se comunicar em inglês, você vai precisar de saber perguntar e saber responder. Não tem outro jeito de se comunicar a não ser através de perguntas e respostas, tá? Então é por esse motivo que nós iniciamos através de um diálogo, através de WH Questions, e posteriormente eu vou passar outros conhecimentos para que você possa inseri-los dentro dessas frases que você estiver criando, dentro dessas perguntas que você estiver formando, tá? Se você ainda não curtiu o nosso canal no YouTube, eu sugiro que você o faça, ative o sininho, o canal Wave Imersão Linguística, curta, comente, por favor, compartilhe esse vídeo, eu não sei onde você está assistindo, mas compartilhe esse vídeo, vamos atingir o maior número de pessoas possível, vamos levar esse conhecimento, um conhecimento gratuito, que eu estou entregando para você ao longo de todo o mês de abril, e olha, algo jamais feito, mas eu estou fazendo por amor, entendendo o momento atual no qual nós estamos vivendo, para que você, mesmo em isolamento dentro da sua própria casa, possa utilizar esse momento para crescimento na sua vida. E nada melhor do que aprender um segundo idioma. Afinal de contas, tudo isso vai passar. Tudo isso vai passar. E depois que passar, será que você vai estar melhor preparado para o mercado de trabalho? Será que você estará melhor preparado para já exercer a sua função utilizando conhecimento linguístico, falando inglês? Será que você estará mais preparado para se dar melhor nos seus estudos, na sua vida acadêmica, inclusive, ou na sua escola, no seu ensino médio, quem sabe? Será? Tudo depende do que você fizer agora. Então, não espere amanhã para fazer isso. Utilize o que você tem hoje e use isso a seu favor para poder crescer na sua vida. Lembrando que na vida não existe fracasso ou sucesso, apenas resultados das nossas ações. É o que você faz hoje que você vai colher amanhã. O resultado, ele advém daquilo que a gente planta. Então fique aí com essa mensagem e a gente se vê amanhã novamente em mais um vídeo da série Wave Online English. Take care. See you later.